Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, noite de adoração e louvor e gratidão por 8 anos que o pastor completa de ministério aqui nesse lugar. E pedimos as bênçãos de Deus sobre sua vida, porque as estradas têm sido muito pedregosas, mas Ele tem pulado todas elas. Com certeza tem pulado pela ajuda e a força de Deus sobre a sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus e dando-nos direção a tudo aquilo que vamos fazer nessa noite. E que não seja pela minha vontade, mas pela vontade dEle sobre nossas vidas. Pai amado, muito obrigado, porque hoje nós celebramos, Pai amado, a Sua presença, grandioso Deus, em nossas vidas, onde abre caminhos, onde nos dá direção, nos dá discernimento. E pedimos, Pai amado, a Tua direção, discernimento sobre tudo aquilo que vamos fazer nesta noite. A alegria, grandioso Deus, está em nosso coração. Nós queremos, Pai amado, estar colocando diante de Ti, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, e tudo, Pai amado, nós queremos fazer aqui, não queremos fazer de engrandecimento nosso, mas em merecimento, grandioso Deus, do Teu amor e da Tua graça. Alcança, grandioso Deus, o coração vazio, desperta, grandioso Deus, aquele que está dormindo, e faça com que, grandioso Deus, a alegria alterne ao Teu coração, e, grandioso Deus, exploda com toda a força em louvar ao Senhor. E esta noite, grandioso Deus, queremos Te agradecer por tudo o que nos tem feito. Muito obrigado, Pai, é o que Te pedimos e agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e nós vamos cantar o hino número 1. Você que está à porta pode entrar, procure o melhor lugar, ainda há lugares para todos. A Ti, ó Deus, e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os Teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz.
Vamos continuar o Senhor. Hoje, dia de alegria e agradecimento, né? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E continuando esse momento de adoração, nós vamos cantar. Podeis assentar, irmãos. Pode sentar.
Quão bom é louvar o nosso Senhor, né? E somos gratos a Ele por tudo que tens feito em nossas vidas e há de fazer. Então, os irmãos ficam bem à vontade para acompanhar no louvor. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, sou filho teu, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Oh, oh. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida teu amor que hoje vive em mim. Eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei com a graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Deus, te agradeço. Deus, te agradeço. Nós vamos estar nesse momento fazendo o nosso momento de intercessão, e os irmãos que quiserem estar vindo à frente e trazendo em seus corações seu pedido, seu agradecimento, eu vou convidar os irmãos para estarmos juntos aqui na frente fazendo esse momento de intercessão. Enquanto nós estivermos lendo a coluna de oração, os irmãos podem estar vindo à frente, trazendo em seu coração o seu pedido ou o seu agradecimento. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, a família pastoral, o Mateus, sobrinho da nossa irmã Juraci. A irmã Juraci, pode chegar aqui para frente, ficar do meu lado aqui, irmãos, para a gente fazer juntos esse momento de oração. A irmã Juraci, que agradece a renovação do seu contrato, o Anselmo Armani,
a Carla Vieira, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, filho do nosso irmão Luiz, Natália, neta do nosso irmão Luiz, João, Darlan e Tatiana, Lorena, irmã Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, André, pedido também pelo nossos grupos de estudos, que têm se reunido toda terça-feira, e essa terça-feira nós vamos estar juntos, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pedido também pela irmã Nair, que hoje não está aqui conosco, porque teve uma indisposição, e essa indisposição foi ontem, então ela ligou dizendo que possivelmente não estaria aqui com a gente, mas ela iria ficar o dia todo aqui na igreja, depois a gente ia até levar ela em casa. Então melhoras para a irmã Nair, ela tem certeza que ela está ouvindo o nosso culto, como ela sempre faz enquanto nós estamos transmitindo o culto, ou depois ela acessa o nosso culto e participa desse momento de adoração junto com a igreja. Chamar a Cristina para ficar aqui à frente junto comigo nesse momento. Eu tenho certeza que no final do culto também haverá uma oração especial, mas já nesse momento eu quero estar junto nesse período de intercessão junto com ela, né? Porque hoje é um dia especial, um dia de agradecimento, e a gente quer agradecer a todos que estão aqui nessa noite participando desse culto com a nossa igreja, né, e conosco no Ministério Pastoral. Muito obrigado. A gente não vai falar o nome de todos, porque senão a gente pode perder aqui alguém e alguém ficar muito chateado, né, por não ser mencionado, mas nós agradecemos a presença de todos os irmãos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, louvado seja o Teu nome, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, hoje, Senhor, nós não temos, Senhor, só um momento especial, mas temos, Senhor, principalmente como motivo da nossa adoração, como motivo do nosso louvor, o Teu nome, e que o Teu nome seja louvado e engrandecido nesse culto. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado pelos irmãos que estão aqui à frente, trazendo em seus corações um agradecimento. Mas também, Senhor, te pedimos por esses irmãos que estão aqui à frente, trazendo um pedido próprio seu, ou, Senhor, um pedido de um familiar ou de um amigo, servindo, Senhor, como sacerdote nesse momento, trazendo, Senhor, o nome de alguma pessoa que precisa, Senhor, ser alcançada nesse momento. Pai, esteja com esse que está assistindo pela internet o nosso culto, ou que há de assistir, que Tu possa estar falando ao seu coração também, e que Tu possas abençoar a Tua igreja. Pai, que Tu possa, Senhor, dar o crescimento necessário para a Tua igreja, sabedoria vinda dos altos céus, para que nós possamos crescer, principalmente espiritualmente, diante do Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, Pai, comemorando esse dia conosco, com a Tua igreja, comigo e com a Cristina. Senhor, que Tu possa, Senhor, derramar muito carinho, Senhor, sobre cada irmão aqui, e, Senhor, devolver aquilo, Senhor, que eles estão fazendo para nós, de estar aqui demonstrando, Senhor, o Seu carinho para esse momento tão importante para nós. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Zé está me dando esse abraço aqui, e ele, aqueles irmãos que são da igreja, sabe o quanto é significativo ele estar aqui na frente, e ele parou para agradecer o quanto nós oramos por ele. O Zé, ele teve um problema cardíaco muito sério, e teve que passar por, quantas pontes de safena? 4 pontes de safena, e da última vez você estava todo remendado, né, Zé? Mas estava lá, de olho na comida, né? Eu me lembro disso, né? E hoje ele está aqui para agradecer ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Deus abençoe, Zé. Amém. Tem um cântico da Fernanda Brum, que ele fala do amor ao Senhor. E eu gostaria que a igreja cantasse comigo esse cântico, e eu gostaria de demonstrar
esse amor ao nosso Deus com esse cântico. E se o irmão conhece, claro que nós conhecemos, que é um cântico bastante conhecido, eu gostaria que os irmãos cantassem junto comigo nesse momento. Amo o Senhor, é o cântico. Vamos declarar esse amor ao Senhor. Amo ao Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer, vai igreja, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor, Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, viver para ti. Vamos lá. Viver para ti, romper, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Amém. Amém? Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, coloque diante de Deus, primeiramente a sua vida, porque Deus, Ele sonda cada coração,
Ele sabe que passa no interior de cada pessoa. Você que é nosso convidado, não fique constrangido por esse momento. Quando eu falo isso, é para aqueles que são da casa. Mas se você sentir em teu coração o desejo de expressar essa alegria e esse louvor diante do Senhor, os gasofilaços estão a cada ponta da igreja, e faça aquilo que deseja o teu coração. Vamos louvar? Coloca de pé novamente. Deus, Ele quer apresentar para você uma virada na sua vida. Se você vive de uma forma, Deus, Ele quer transformar você, Ele quer restaurar a sua vida. Então confia nele, porque a palavra de Deus diz que o mais Ele vai fazer.
Jonatas agora vai lá em cima para colocar um playback. Sentiu que hoje nós só estamos cantando músicas de agradecimento pela sua vida, pastor. E desejamos que a sua caminhada até aqui, 8 anos, ela se perpetuou de algumas dificuldades, mas foi muito agradecimento também. Acho que o caminho agora, ele parece que se aplainou. Deus tem aplanado os seus passos. Não tem? Não é? Tem sim. Acho que o momento de tribulação foi lá para trás. E agora realmente é só motivo de agradecimento. Glória a Deus. Nós agradecemos esse Deus tão maravilhoso, porque quando está pesado, Ele carrega os fardos. Mas agora não tem mais fardo para carregar, Ele está caminhando tranquilo, pode soltar. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom. Tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e por Teu amor, antes de pedir, Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teus cuidados, pois
obedeci e pro teu amor eu declaro antes de pedir, tua graça me sustentar, tua mão me orientar, eu declaro em teus cuidados, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom. Pastor Alex, pode vir aqui, meu querido. Pastor Alex é um grande amigo meu, né? Junto com a sua esposa também, a família, né? Claro. Ele vai estar se apresentando aqui. Ele é pastor da Segunda Igreja Batista em Pendotiba, mas ele vai estar falando, claro, na apresentação, vai apresentar também sua família, a sua esposa, né? E aqueles que estão o acompanhando. Desde já, pastor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente numa data especial, porque você é especial também para nós, para mim e para a Cristina, você e sua família, você sabe disso, né? E é por isso que a gente convida também. Boa noite. É muito bom estar aqui nesta noite, poder compartilhar com... querendo pegar meu tablet. Já foi, né? Ai, meu Deus, vocês já viram, né, como é que são as coisas. O dele é mais novo, mais bonito. Irmãos e amigos, é uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite, até mesmo porque não está sendo um grande esforço, está sendo realmente um privilégio para nós, porque nós temos um carinho muito grande por este casal. Mas eu estou retornando das férias. As minhas férias foram no mês de julho, então os irmãos podem imaginar, né, que não foi tão fácil. Deixa eu me arrumar aqui bonitinho aqui. Que não foi tão fácil poder estar aqui. Mas está sendo gratificante, porque hoje está sendo um dia muito especial para nós mesmo, porque recebemos o convite para participar desse momento de gratidão. São 8 anos em que o pastor Eliezer e a irmã Cristina estão aqui neste local. E eu estava a pensar, meu Deus, 8 anos, quantos anos já passaram? Quantas coisas já foram feitas? E se Deus permitir, quantas coisas ainda serão realizadas? Porque o nosso tempo, pastor, não está realmente segundo os nossos desejos, mas segundo os propósitos de Deus. Eu sou um pastor que eu tenho uma experiência a respeito do ministério, tempo de ministério. Quando eu assumi a Segunda Igreja Batista de Pendotiba, hoje conhecida, poderia dizer por todos como a CIBAP, foi muito cedo. Eu e a Laura éramos recém-casados, e o pastor que me antecedeu, no dia em que eu fui empossado, ele puxou a cadeira assim e falou: pastor, senta aqui, por favor, porque o ministério aqui é de cadeira. Ele quis me dizer, o trabalho é lento, precisa ser feito com muito cuidado, e ele foi para mim um grande mestre. Quando ele falou isso, eu imaginei: pastor, não se preocupe, porque ele estava lá uma eternidade, ele estava lá 13 anos. Eu disse, para mim, 4 anos é o máximo. Meu conceito de ministério era 4 anos, mais do que isso era excessivo. Mas os irmãos que são bons de conta, eu nem vou dizer quantos anos tem, eu assumi o ministério no ano de 1985. 1985, não é? Os anos passaram, filhos nasceram, filhos foram criados, e o Senhor foi conduzindo, foi guiando, dias muito bons, dias preocupantes, dias difíceis. Por quê? Porque isso faz parte da vida de todos, em tudo e em qualquer lugar, e no ministério não é diferente, né?
O pastor Eliezer esteve lá em nossa igreja no dia 18/12, quando ele pregou nos 55 anos da nossa igreja. Isso já tem 3 anos, né, que ele esteve lá. E a gente ficou muito feliz em receber a irmã Cristina, alguns irmãos que foram com ele. E hoje eu também tenho a minha comitiva que eu quero que os irmãos conheçam. Não somos muitos, não. Mas tem a minha esposa, tem a minha sogra. Eu sou um homem que Deus tem honrado. Deus tem me abençoado ricamente, irmãos. Eu tive a mãe que viveu 94 anos. E tenho a minha sogra que completa agora em setembro 90 anos. Lúcida, participa de todas as atividades da igreja e ela nos acompanha, porque final de semana ela está em nossa casa e hoje ela está aqui conosco. Tenho também mais um casal, que são as ovelhas muito queridas, irmão Gilson e irmã Ana Cláudia. E tenho um genro, eu estou, irmãos, contudo não estou prosa. Tenho 2 genros, 2 filhas, é claro, 2 genros e netos. E onde eu for, eu já estou tão condicionado a viver com eles, que ou um ou outro vai comigo. Já nem quase dirijo mais. Meu carro agora ele só sabe ir até o mercado e até o sacolão, porque eu ando sempre com eles. E louvo a Deus por isso, porque eu os tenho como filhos. E, inclusive, um deles, né, quando eu disse que viria aqui hoje, ele falou assim: opa, eu vou ver pastor Eliezer e Cristina. E ele ficou muito feliz, que foi o Júnior e a Jaline, que mandaram a lembrança. Mas o Júnior está trabalhando hoje. E o Anderson, ele não veio me trazer, irmãos. Ele veio comigo. Isso é muito importante, né? Vocês querem conhecê-los? Vou pedir para a turminha toda ficar de pé, né? Ainda tem a Antonella, que eu não posso esquecer, que a Antonella veio aqui novinha. A Antonella veio aqui bebê, né? Vamos, família bonita, se colocar de pé. Isso, esses são os nossos irmãos, a Aline e o Anderson. A Aline é minha filha, o Anderson. Muito obrigado, podem assentar. Eu não poderia deixar, né, de apresentar a minha família. Irmãos, qual o tema? Eu estou tão feliz, eu estou vendo alguns irmãos aqui. Quando a irmã Maria passou ali, já dei um abraço na irmã Maria. Eu me sinto em casa. Aliás, eu tenho essa facilidade de me sentir em casa mesmo, né, pastor Helena? De me sentir em casa, porque onde eu não consigo me sentir em casa, não conte comigo lá, porque eu me intimido. Então eu gosto de estar assim, com esses irmãos queridos, com os irmãos amados, participar das nossas igrejas, dos colegas que são muito amigos, né? E nesta noite escolhi um tema para nortear o que vamos falar, né? Tema, texto. Pastor. Esses irmãos vão gostar. Pastor, ferramenta nas mãos de Deus. Por que eu escolhi esse tema? Irmãos, nada acontece em nossa vida por acaso. No domingo passado foi dia dos Pais. E eu preparei o meu sermão para o dia dos Pais e preparei o meu sermão para pregar aqui hoje. Deixa eu voltar para cá, aqui na minha igreja que eu fico andando. E aí, o que aconteceu? Foi para a mídia, preparar os slides, preparar tudo para a apresentação. E quando chegaram lá, eles juntaram, aglutinaram os 2 sermões. Quando eu abri o meu material no culto da noite para pregar, eu falei, isso está tudo misturado, e agora? Mas fizeram um slide perfeito. Eu não trouxe, porque colocou de um lado o Dia dos Pais e do outro lado o aniversário do pastor Eliezer, o culto de gratidão de hoje. Então, irmãos, eu vou utilizar apenas esse tema, porque era: pais, que ferramenta você tem usado? Não é esse. Pastor, ferramenta nas mãos de Deus. Aproveitei a ferramenta, porque eu vou aproveitar a ferramenta para ilustrar o que nós vamos falar nesta noite. Então eu vou usar o do Dia dos Pais, que os pais aqui já ouviram, e vou utilizar o que seria exatamente para hoje, porque eu creio que este é o propósito de Deus, porque o Espírito Santo não faz nada por acaso em nossas vidas, amém? Não é? Então, irmãos, existe uma máxima, é muito conhecida, que diz o seguinte: se conhece um bom profissional pela sua ferramenta. O bom profissional, ele é zeloso. Se ele trabalha com a enxada dele está sempre limpinha e amolada, né? Se ele trabalha com martelo, o cabo está sempre pronto, bom para você usar. Se ele trabalha com a vassoura, sua vassoura está sempre apta.
Se ele trabalha com o celular, o seu celular tem os melhores programas. Se ele trabalha com isso, com aquilo outro, ele sempre tem a sua ferramenta prontinha, adequada. Assim também, irmãos, é com o ministério. É muito interessante quando a gente percebe que vários homens foram usados por Deus. Eles usaram ferramentas que serviram para a realização da obra divina. E o interessante aqui é que Deus coloca com muita clareza que estes instrumentos inanimados, né, que a Bíblia coloca, eles foram potencializados. Mas eles foram potencializados por Deus para que eles fossem o canal do milagre, mas que não fosse o operador do milagre, porque o operador do milagre é Deus. Assim é o pastor. Ele é uma ferramenta que se esforça, que se cansa, que muitas das vezes dá vontade de desistir do ministério, que muitas das vezes ele está preso somente a lutas, a dificuldade, cansaço mental, cansaço emocional, mas ele não está aqui para fazer a vontade dele. Ele está aqui exatamente para ser uma ferramenta na mão de Deus. A irmã Cristina está aqui para ser uma ferramenta na mão de Deus e se permitir usar. É fácil? Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Nós só estamos dizendo que esta é exatamente a visão de Deus. Isso mostra que Deus usa coisas improváveis, pessoas e situações improváveis para mostrar que o poder é somente do Senhor e não em nenhum objeto e em nenhuma pessoa. Isso nos dá força para podermos continuar no ministério, para fazer o ministério, para viver o ministério. Muitas das vezes, irmãos, nós no ministério, nós abrimos mão de muitas coisas, principalmente da nossa vida social. A gente não tem tempo para dia da mãe, não tem tempo para dia de pai, não tem tempo às vezes para dia do namorado. Por quê? Porque a nossa visão, o Senhor direciona para o ministério. Então o que você faz no dia das mães? Você vai pregar para as mães da sua igreja. Você vai fazer a lembrancinha para as mães da sua igreja, pelo menos comigo durante esses anos todos. Aí na segunda-feira eu vou na casa da mamãe, eu almoço com a mamãe, dou um beijinho na mamãe, um presentinho para a mamãe. Só não faço mais isso há 3 anos porque ela já está na glória. Mas foi assim sempre. Durante esses anos todos de ministério, eu fui à casa da minha mãe uma vez. Um domingo, fui correndo lá com meu sogro e almoçamos ali com ela correndo, que ela nem esperava, e voltamos para o culto da noite. Agora, isso é difícil? Não, é abençoador, porque o Senhor foi quem nos escolheu, né? E nós vemos alguns exemplos transcritos. Vamos começar aqui com um versículo muito interessante. Êxodo 4:2. Nós encontramos um texto que fala exatamente disso. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Ele tinha apenas um bordão na sua mão. E o Senhor disse: eu vou operar através de você com esse bordão. Eu vou operar através de você, Eliezer, com alguma coisa que você vai ter que usar. Ferramentas fazem parte de nossa vida, né? Então era um instrumento, e esse instrumento que ele tinha nas mãos, porque nós só podemos fazer com aquilo que temos nas mãos, e o pastor, graças a Deus, ele é sensato, ele precisa ser muito sensato, por isso nós vamos ver ferramentas ou qualidades que o pastor precisa ter para poder realizar no ministério, de acordo com a vontade de Deus, para ver o reino de Deus crescer, e não ficar aí, correndo para lá e para cá, porque tomou atitudes que não eram necessárias, ou até mesmo atitudes que não eram nada aprovadas por Deus. Então encontramos aqui que a Bíblia nos mostra alguns exemplos. Êxodo 4:2-5, Deus usou o cajado de Moisés para realizar grandes sinais no Egito. Não era o cajado, não era Moisés, era o Deus de Moisés que lhe concedeu aquele cajado. Muitas das vezes nós, igreja, não conseguimos entender isso. E quando a gente não consegue entender isso, as coisas não podem ir muito bem. Há alguma dificuldade nisso. Mas quando a gente consegue entender claramente, Deus usou o cajado de Moisés, fica facílimo para entender a proposta que Deus tem para aquele momento.
Deus usou as trombetas com Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Josué 6, 16 e 20. Todos achavam que Josué não iria conseguir. Todos achavam que seria impossível. E com o soar da trombeta, o que aconteceu? Os muros caíram. E todos, o muro não caiu pelo som da trombeta. Através de Josué, aquelas trombetas foram trocadas e o muro caiu, porque Deus derrubou aquele muro para honrar Josué. Então, quantas das vezes nós colocamos as coisas que precisam estar dentro desta visão, de que é a visão de Deus, e colocamos como a nossa visão humana. Até Jesus, ele usou o barro para operar a cura de um cego. Jesus era muito didático, muito didático. Jesus, além da sua sabedoria, a gente sabe que a sabedoria dele é, insondável. Mas olha como ele era didático. Ele chegou para aquele homem e perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele simplesmente disse para ele: Senhor, eu quero enxergar. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim, exigindo do nosso pastor, e nós pastores estamos assim também diante de Deus: Senhor, faça a obra, faça a obra, faça a obra. Mas o que nós queremos que Deus faça? Não é? Então a gente precisa ser objetivo, e com isso nós usamos o quê? Algumas ferramentas diariamente o pastor usa. E essas ferramentas são como funções que o ministério necessita, porque ele necessita de ser executado, mas de forma precisa, com a melhor ferramenta possível. O pastor não pode usar uma ferramenta qualquer, não pode. E eu gostaria de convidá-los para pensar. Imagine se isso aqui fosse uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta. Estão vendo a caixa de ferramenta? Sim ou não? Olha, mentira, hein? Uma caixa de ferramenta. Aqui tivesse o que? Serrote, martelo, chave de fenda, prego. Tudo aquilo que o pastor iria precisar para construir alguma coisa. E eu quero começar por uma que eu acho muito interessante, que é o metro ou a trena. O metro ou a trena, ele tem um objetivo, não é? Ele tem um objetivo, ou seja, uma função de medir ou de calcular. Interessante que essa ferramenta, ela serve para o cálculo. O Salmo 37:3 nos diz o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. O que você tiver que fazer como pastor, use o metro, calcule, porque o pastor não pode fazer nada que seja demais, mas ele também não pode fazer nada que seja de menos. Ele tem que fazer que seja dentro da vontade de Deus, e a vontade de Deus é o nosso alvo, e Ele é o Cristo, que é o centro da vontade da igreja, que é o centro da vontade do ministério. Tem algumas ovelhas nossas que querem nos medir com a sua régua, e por isso ela nos puxa para um ladinho, nos puxa para outro, mas nós não podemos ceder, né? O metro e a trena têm a função de medir e calcular. Jesus disse que antes de fazer qualquer coisa, precisamos calcular se estamos em condições para realizá-la. Lucas 4, 23 a 31, 28 a 31. Então, irmãos, com isso, com o metro, com a trena, que é aquele metro assim que a gente puxa, né? Para ser um pastor usado por Deus, é preciso medir suas ações e trabalhar de forma inteligente para agir com sabedoria. O pastor precisa saber calcular. Talvez os irmãos nem tenham pensado nunca nisso, mas é real e é bíblico. A segunda, a oração. Aqui representada, irmãos, pela chave de fenda, foi a ferramenta que nós pensamos a respeito de oração. Por quê? A chave de fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças. Você pode ter como incomoda quando tem uma peça, né? Ou no carro, aquele ventilador que fica uma simples chave de fenda vai lá e acaba com aquilo ali.
Porque ela vai lá e ela o quê? Ajusta, ela aperta. Então essa é uma ferramenta muito usada pelo pastor, que é a oração. Porque a oração é a forma que temos, como pastores, de ajustar qualquer coisa em nossa vida. Qualquer coisa. O pastor ele consegue ajustar exatamente com essa chave de fenda espiritual, que é a oração. Porque não é por força, não é pela vontade, mas é exatamente como a palavra nos diz, Êxodo 33, 21, 22. E perseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o colocarei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Êxodo 33. Olha, a oração, essa chave de fenda que aperta, que ajusta. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nenhum homem viu a Deus. A hora que o homem, ou o dia que acontecesse isso do homem ver a Deus, ele morreria. E o Senhor levou ele exatamente para uma fenda, de tal forma que ele fosse tão justinho, que ele não podia olhar para Deus. E Deus queria falar com eles. Irmãos, existem momentos que nós, pastores, estamos na fenda, que você vai, não dá para virar o rosto, a face nem para a direita, nem para a esquerda. Vai para a frente para ouvir o que o Senhor tem para falar. E só. E só. Me fez lembrar aquele versículo: e a minha graça te basta. E a minha graça te basta. Não precisa de mais nada, pastor Bezerra. Quando estiver na fenda, lembre-se disso. A oração é a forma que temos de ajustar cada coisa. Assim como Deus chamou Moisés, chamou também Eliezer. E talvez os irmãos não saibam, talvez a irmã Cristina não saiba, por quantas fendas Deus já o colocou. Vai, meu filho, vai que eu estou com você, mas não olha para trás, não olha para mim, porque se eu olhar para mim você morre. Vai, para você fazer. Eu quero você na fenda. Eu quero você neste buraquinho bem apertadinho. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente se perde porque as coisas são muito frouxas. É tudo muito fácil, né? É tudo muito fácil. E quando as coisas se tornam fácil, nós também nos permitimos a facilidade. Então, a vida devocional, que é a oração, é a principal marca de um pastor que vive na presença do Senhor. Todo homem de Deus precisa orar. Pastor que não ora, não conheço também. Não conheço porque ele não fica no ministério, porque a oração é o jeito que ele tem de falar com Deus. Se ele não fala com o Pai, ele não vai ficar. Não é isso? Então, a oração. A outra chave, irmãos, é uma chavezinha muito interessante que poucas pessoas conhecem. Lá eu tinha imagem, os irmãos entenderam. Chave de fenda, todo mundo sabe o que é. Chave de boca, quem sabe qual é? Aquela chavinha que tem uma boquinha assim. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece, né? Essa chave de boca, olha só, Lamentações 3:29 diz o seguinte: põe o seu rosto no pó, ou seja, humilhe. Talvez ainda haja esperança, ou seja, as coisas estão difíceis. Muitas das vezes no ministério a gente passa por problemas tão sérios que só nos resta, além da oração, aqui: Senhor, eu preciso dominar a minha língua, porque eu muitas das vezes já cheguei para o meu Senhor e disse: Senhor, não estou entendendo nada. E o Senhor me diz assim: confia, 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 não é? É quando colocamos exatamente e entendemos que essa chave de boca, ela serve para apertar parafusos de cabeça sextavada, parafusos especiais. O parafuso que não é sextavado, você consegue apertar ele com uma moeda, você consegue apertar ele com uma chave de fenda, como nós já dissemos, você consegue apertá-lo com um garfo, com uma faca, mas de 6 lados, né? Você não consegue. Então essa cabeça sextavada dele precisa de quê? De algo igual. Assim é a língua do pastor. O falar, quando eu digo língua aqui, o falar do pastor. O nosso falar, ele é visto. O nosso falar é observado. Quantas das vezes você entra numa condução, né?
e você está ali conversando, daqui a pouco alguém bate no seu ombro e fala assim: pastor, te reconheci pela sua voz. Não é assim, pastor? Pela sua voz. Porque nós falamos sempre, nós vivemos falando. Nós falamos o dia inteiro. Nós falamos sempre que estamos com alguém na igreja. Então a expressão aqui, chave de boca, nos faz pensar que existe uma chave que controla, né, os nossos lábios para falar somente o que é devidamente sério ou muito bom. O meu avô, anotei aqui, porque meu avô, ele era uma pessoa maravilhosa, de pouca instrução, e ele usava às vezes algumas expressões que eram interessantes. Ele sempre dizia que em boca calada não entra mosca, ou não cai cisco. E muitas das vezes nós falamos muito, porque pastor fala muito, precisamos buscar o domínio, dominar, falar mais ou menos e ouvir mais, mas não é fácil, porque nós vivemos da palavra. E interessante, irmão, nós vivemos da palavra, e uma palavra que não agrada a todos, nem todos gostam. É maravilhoso quando você chega em casa e alguém passa mensagem para assim: pastor, o sermão de hoje foi uma bênção, a sua palavra foi uma bênção. Mas quando você chega na porta, aquele irmão que vai te cumprimentar fala assim: poxa, pastor, o senhor hoje pegou pesado, hein? Você não entende o que ele quer falar. Você não entende. Eu aprendi. Eu falei: não, irmão, eu não falei. Achou pesado? O Espírito Santo que mandou para você. Mas até para falar isso, você também tem que ter coragem e ter discernimento, que você pode ficar com aquele irmão, se escandaliza e nunca mais volte à igreja. Está vendo como a gente precisa de uma chave adequada para mexer naquele parafuso? Então ali chave de fenda, ali outra chave de rosca, chave de... Não vai, né? Por isso, irmão, devemos orar pedindo a Deus que nos ensine a guardar os nossos lábios. Então o pastor é aquele que faz sempre isso. Por isso, em tempo de dificuldades, é melhor colocar a boca no pó e buscar ao Senhor do que falar sem pensar, filtrar aquilo que vai passar. As pessoas às vezes falam: lidar com o pastor é muito difícil, porque a gente não consegue penetrar na mente do pastor. Não é difícil. É porque se o pastor não filtrar, ele, como homem natural, ele tem a capacidade de chegar e dizer assim: pelo amor de Deus, por que colocaram as flores aqui dessa cor e botaram lá de outra cor? Mas aquele que tem, que filtra, que vai ver, que maravilha, gente, olha só que coisa mais linda, azul com rosa, bege, amarelo. Ele consegue ver a beleza nas coisas, ele consegue compreender. Então o pastor, ele precisa disto, né? Outra ferramenta, irmãos, nível. Quem conhece nível? Nível é aquele negocinho assim, a maioria das vezes é feito de bambu, né? Que eles dizem que é bambu, não sei, amarelinho. E ele tem ali aquela bolinha de água, né? E aquela águazinha, ela tem que estar o quê? No centro, ali. Se tiver para a esquerda, está caindo para a esquerda. Se é para a direita, o piso está caindo para a direita. Então, o nível é o equilíbrio. O pastor precisa de equilíbrio no agir, no falar, no pensar, mas principalmente no agir. Mas por que isso, pastor? Porque o nível é utilizado para mostrar o equilíbrio, se está nivelado com o peso, ou se está torto, né? E nós encontramos alguns exemplos bíblicos, que eu vou citar umzinho por causa do nosso horário. Aproxime-se de Deus, Tiago 4,8. Tiago falou exatamente sobre esse valor aqui, do nível, de estar as coisas equilibradas. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmão, não há nada pior do que o crente com a mente dividida, não é? A palavra diabolos, aquele que divide, mente diabólica, mente dividida. O pastor não pode ter uma mente diabólica, o pastor não pode ter uma mente dividida. O pastor tem que ter o equilíbrio. O pastor não pode uma hora gostar disso, outra hora gostar daquilo. Por mais difícil que lhe seja,
mas é uma ferramenta que faz de caminhar no lugar certo. No lugar certo. Pastor não agrada a todos. Pastor não satisfaz a vontade de todos. Pastor não consegue alcançar a limitação de todos, mas ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso. Ele se esforça para isso, né? E sendo o nível utilizado para mostrar, eu trouxe aqui um exemplo para os irmãos verem como que o equilíbrio do pastor é essencial. Como? Os irmãos lembram, em João 13, de 1 a 8, irmão, vou citar assim, né? Lá, Pedro, lá no lava-pés, como que foi interessante, mostrou totalmente o desequilíbrio de Pedro. Primeiro, porque ele não queria ter os pés sendo lavados por Jesus. Jesus disse, vem, chega aqui, porque eu vou lavar os seus pés. Pedro disse, como, Senhor, que o Senhor vai lavar os meus pés? O que é isso? Como o Senhor vai lavar isso? Aí o Senhor, Pedro, senta aqui, porque eu vou lavar os seus pés. Eu vim aqui para lavar os seus pés, para demonstrar exatamente para você que eu não estou fazendo nada por acaso. A empolgação tomou Pedro de tal forma, o Senhor vai lavar os meus pés, aproveite, Senhor, me dá logo um banho. Olha a falta de equilíbrio. E isso acontece muito, irmão, com o ser humano, não foi só com Pedro. Olha que os irmãos veem que Pedro amava ao Senhor Jesus, a tal ponto que o Senhor perguntou a ele, Pedro, tu me amas? Pedro, te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, pelo amor de Deus, né? O Senhor não sabe que eu te amo? Vai ficar perguntando toda a vida isso? Pedro é um Alex da vida. Pedro é um João da vida. Pedro é um Eliezer da vida. Uma pessoa que perde a tolerância. Normal. Porque Jesus calmamente diz, eu quero lavar os teus pezinhos. Imagine Pedro com aqueles pés cheios de sujeira, né? Não, Senhor. Sendo educado, não, Deus me livre. Pedro, que se cumpra o meu ministério. Então, toma aqui, pastor. Senhor, então aproveita e me dá logo um banho. Quantas vezes acontece isso com a gente, né, pastor? Tem um ditado que é bem claro com isso. A gente estende a mão e a pessoa quer o braço, né? Então, como pastores, precisamos deixar o ânimo dobre para ser mais firmes e constantes em tudo que fazemos. O homem de Deus precisa de equilíbrio, e eu louvo a Deus, porque se não tivesse equilíbrio, o pastor não estava aqui 8 anos. Não estava mesmo, todo desequilibrado, não tem estrutura para permanecer. Não tem. Não tem. Por que uma criança que tem alguma patologia, ela não consegue ficar na sala de aula, ela não consegue às vezes ficar naquela escola? Porque ela não consegue pertencer àquele lugar por muito tempo. Irmãos, 8 anos, não sei nem contar mais, 365 dias vezes 8. 8 anos não são 8 dias. 8 anos não são 8 semanas. Estou fazendo exercício para contar, não se cansam não, irmãos. Então, que ferramenta é essa maravilhosa, né? Que leva-nos ao equilíbrio. Aí traz o quê? Equilíbrio espiritual para a igreja, pastor e família. Equilíbrio, né, emocional para pastor e família. E equilíbrio relacional para pastor e família. Que é a coisa mais difícil quando alguma coisa está pendendo na balança. E nós somos humanos. Nós temos visto. Nesses meus anos de ministério, já tenho visto quantos pastores que perderam o equilíbrio, que serve para nós como referencial. Pesou a mão demais nisso, pesou a mão demais naquilo. O que deu? Uma igreja vivendo muitos problemas. E nós não precisamos ser cegos, irmãos, nem omitirmos verdades, né? Tem outra ferramenta, acho que vai dar, tem 2 ferramentas aqui. A serra, ela serve para cortar. Mas para separar. Mas para separar o quê? A pedra, você tem lá um cabo de vassoura. Ele apodreceu. Você pega a serra e corta. Você está separando o quê, irmãos? O bom do ruim. Ou você vai ficar com um pedaço do ruim e vai jogar o bom fora? Não vai. Não é isso? Não é óbvio, né?
Então, em nossos ministérios, também passamos por momentos em que temos que fazer escolhas, e às vezes essas escolhas são muito difíceis, porque nós temos que separar, temos que cortar, não podemos fazer como Jesus fez. Quando sugeriram, vamos tirar o joio do trigo, Jesus disse, não, deixa o joio e o trigo crescer. Na hora certa, a gente separa na hora da colheita. Mas você pode deixar uma laranja apodrecer em uma caixa cheia de laranjas? Tem que tirar o quê? A laranja, porque senão vai apodrecer as outras. Então essa ferramenta aqui no ministério, ela é muito interessante, porque ela mostra exatamente que as nossas atitudes, elas pesam e tem que ser o quê? No tempo certo, né? A palavra de Deus nos diz que, Hebreus 4:12, que ela é uma espada cortante que separa juntas e medulas, que revela os pensamentos e propósitos do coração. Então Salomão pediu a Deus sabedoria para exercer o reino de Deus, ou o seu ministério, a sua vida, e Deus se agradou do seu pedido. Então o homem de Deus precisa de sabedoria. Algo que a gente confunde muito é o próximo, alicate. Gente, eu já levei tanto beliscão com alicate. Meu pai estava com as ferramentas lá no chão, e eu pegava alicate, abria, na hora de apertar, dava aqueles beliscões aqui. Eu não sei se vocês já levaram beliscões, eu já levei muito. Então, a gente percebe que, para que serve o alicate? Pegar com firmeza. No ministério tem que ser firmeza. Josué 1:9 diz, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Eu fico pensando, Josué foi um daqueles que foi lá, olhou a terra, né? Ele, Caleb, enquanto os outros voltaram, que eles olharam Canaã lá, voltaram, nós somos pequeninos, como se nós fôssemos um gafanhoto. E ele olhou, nada, lá é a terra maravilhosa, aonde mana leite e mel. As frutas lá são grandes, quase que ele faltou falar assim, uma manga lá do tamanho de uma jaca, né? As bananas são do tamanho de uma cana, né? Tudo, ele viu o quê? O lado bom. Ele viu a grandiosidade. Isso chama-se o quê? Firmeza. Então o alicate serve para segurar firme. Seu pastor não segura firme no seu ministério, quando ele percebe, quem está entrando lá? O mundo. O mundo entra na igreja com a facilidade imensa, e de empurrãozinho ele não sai, não. É no alicate mesmo. É com força mesmo. E é em nossa vida, porque a igreja somos nós. Somos nós. Se você não se permitir, né? Então, o alicate é uma ferramenta muito útil quando ela é necessária para apoiar algo que requer força. Você tem um cano, está emperrado nele ali outra parte do cano, você vai lá, segura com o alicate, facilmente você tira com a outra mão. Assim também é na igreja, né? Quando você usa o alicate espiritual, né? Você está com aquele irmão lá enroscado, criando problema, você vai lá, pega o alicate e você consegue tirar, retirar e ajustar. E em momentos difíceis, o pastor deve se mostrar firme e não fraquejar. Junto com o pastor está a família. Está aí a irmã Cristina, para os irmãos verem. E outras vidas que dependem da sua força para perseverar. Quando o pastor está com o alicate na mão, ele está seguro, ele está firme, ele leva a igreja a perseverar. A igreja, irmãos, coisa triste. Quando o pastor ele não tem essa visão que vem do Senhor, quando ele não reconhece, quando ele não cumpre a palavra, a igreja fica como um barquinho, né? Sendo lançado para lá e para cá. Tiago já dizia isso, para lá e para cá. E ninguém se sente seguro. Ninguém se sente seguro. Quem quer ser membro de uma igreja que não se sinta seguro? Quem quer? Como o pastor Eliezer vai fazer 10, 15, 20 ou 39 anos aqui, igual eu estou fazendo? Quando? Eu era bonzinho? Super pastor? Não.
foi exatamente isso aqui, ó. Deixar a minha vida nas mãos de Deus. Porque Deus trabalhou comigo, irmãos, com muitas ferramentas, e vai trabalhar com o irmão. Quanto mais tempo, mais Deus trabalha. Sabe qual é a ferramenta que Deus vai começar a trabalhar na sua vida? A talhadeira. Quem conhece talhadeira? Todo mundo, né? Essa ferramenta, ela é pequenininha, mas ela destrói qualquer coisa. Com uma talhadeira a gente derruba esse templo. Vai na coluna, tac, 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 vai na outra, tac, 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 vai quebrando. Por quê? Porque ela é para quebrar. Ela serve para quebrar. Ou fazer um furo pequeno em um local que é de extrema dureza, ou bem duro. Não é assim o ministério? Humanamente não conseguimos. Às vezes é tão difícil o problema. Irmãos, quantas das vezes a gente vai fazer um sepultamento? Me recordo de algumas experiências que passei muito duras. Você vai fazer um sepultamento de alguém que é família da igreja. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse a cerimônia. Quando você chega lá, como foi? O que aconteceu? Não sei, mataram ele. E o senhor tem muito cuidado que vai falar, porque está todo mundo armado aí no cemitério. Duro, não é? Não é duro para fazer? E situações assim, acontece um acidente, lá vai o pastor e pega aquilo ali no colo. A pessoa, você já está vendo que ela não vai conseguir. Mas o seu amor, ele tem que transpor a razão. Transpor a razão. Mas vamos falar também coisas boas. Quando o pastor chega, né, na sua casa e que está belo o seu jardim, aí o pastor está lá todo feliz, ele diz, mas que rosa linda. E quando ele coloca a mão, espeta a mão, e chega aí, Cristiano, não chora na presença dos outros, né, mas chora na presença da minha Cristiane. Fui pegar aquela rosa para te dar, eu ia dar aquela rosa para você. A rosa me mordeu, a rosa me espetou. Então ele precisa de quê? De talhadeira para o quebrantamento, porque tem hora que nós estamos no nosso limite, ou vocês não ficam assim? Vocês estão sempre zen? Então, quando passa aquele ônibus cheião, né, que você entra nele e a pessoa te espreme, vai. Quando você chega em determinado lugar que tem um som extravagante, e essas coisas simples do dia a dia. Então, quebrantamento. Olha o que nos diz Jeremias. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Ou seja, se aquebrante, porque você vai fazer muita coisa grande, muita coisa está por vir, e Deus vai usar a sua vida para honrar e para glorificar. Vou pular lá para o finalzinho, porque tem muita ferramenta aqui, que depois eu volto na segunda vez, aqui a terceira, não sei, o quarto, e prego sobre as ferramentas. Vou passar para outra ferramenta aqui do final, para não ficar junto. Essa aqui os irmãos vão gostar. É a ferramenta 12, eu não sei por quantas eu já falei. Irmãos, é uma ferramenta que não pode faltar ao pastor. É o martelo. Na minha igreja, quando eu falei sobre o martelo em uma pregação, eu estava contando que na minha igreja, irmãos, a minha igreja, nós começamos lá na fundação. E era mutirão. E eu ia para lá para o mutirão. Pastor novo gosta dessas coisas, né, pastor? A gente gosta de se meter, né? Não sabe nada, né? Trabalho caneta o tempo todo. Aí pegava lá o martelo. Não tem um martelo aqui. E eu pegava o martelo e na minha igreja eu fiz com o microfone, mas aqui eu não ouço. Mas eu vou fazer. A gente pega o martelo aqui, ó. Um dia chegou um diácono para mim, já idoso, com um sorriso aqui. Ele só tinha dente, só dente. O nome dele era Pedro Lima. Ele não era negro, ele era azul. Mas eu não conheci pessoa tão doce como aquele homem. Então ele se destacava porque ele ria o tempo inteiro e só apareciam os dentes. Era aquele dente, sabe aquele dente de quem ri, aquele dente branco. E ele veio para mim, rindo.
Aí eu perguntei para ele, você está rindo de mim ou está rindo para mim? Aí ele falou assim, pastor, você não sabe nada de martelo, nada de obra. Não sabia mesmo, né? Ele falou, pastor, quanto maior for o cabo, aprendam, hein, porque eu aprendi. Quanto maior for o cabo do martelo, melhor é para pregar o prego. Eu falei, meu irmão? Vou mostrar para o senhor. Ele pegou o martelo lá na pontinha assim, foi com o prego lá, foi assim, o prego entrou, um prego desse tamanho. Então, aí a física, a química quer explicar tudo isso. Assim a gente não consegue, mas assim a gente consegue. Então, voltando para quê? Vamos ver. A pregação, ela não pode ser direcionada, e o pastor não faz pregação direcionada. Seria bom demais, né? Você seria muito especial se o Espírito Santo levasse a semana inteira para dar uma mensagem do pastor para pegar só para você. Seria querer demais, né, irmão? Não queria? O Senhor dá a palavra ao pastor para ele pregar para a igreja e ainda dá uma mulher para ficar tomando conta. Eu não sei se a sua é assim. Pode entregar, porque ela fica no pé da gente. Cuidado com o que você vai falar, hein? Olha, hein? Não fala nada que você não vai se arrepender. A minha é assim. Você é assim, Cristina? Não, Cristina é santa. Não é. Aí lá, José. Cristina não faz isso, né? Cuidado, amor. Cuidado. Isso são, esses anos todos. Então, o martelo. E disse-lhes, vão pelo mundo todos e pregam o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. O martelo serve para pregar. Pastor, não é diferente, né? Quem vai pregar tem que tomar cuidado para não acertar a própria mão. Então, o cuidado da gente que vai pregar, ou seja, você só pode pregar aquilo que você vive. Porque senão você prega alguma coisa que você não vive aquilo, que você não testemunha aquilo, que aquilo não é o que você concorda. Então, vida de pastor é muito difícil, porque você não pode pregar somente aquilo que você vive. Como que eu vou pregar sobre mecânica? Eu nunca fui mecânico. Como que eu vou pregar e mergulhar em águas fundas se eu não mergulho nem na piscina? Claro que eu sou tão inteligente que eu não vou falar em mergulho, nem em piscina, nem em água. Né? Vou fazer o que? Aquilo que o Senhor, e nem o Senhor vai me mandar fazer isso, né? Então o martelo serve para pregar. Quem vai pregar tem que tomar cuidado para não acertar a própria mão. Muitas pessoas tentam pregar um prego e insistem até acertar. Mas pastor, isso não está certo. Não, ele teima. No lugar desse prego, não seria um prego, seria um parafuso. Quem de vocês aí que no lugar do parafuso, que usa o parafuso, não usa a chave de fenda e usa o prego para usar o parafuso? Quantos aí já pregaram um parafuso com prego? Ah, que gente boa, que gente santa. Vocês não pregaram parafuso com prego? Vai na minha casa que eu te ensino. Eu boto parafuso lá. Se eu vou com a chave de fenda, custou para entrar, eu prego nele, martelo nele. Mas pastor não pode fazer isso, né? A gente tem que ir lá parafusar. Dependendo da madeira, irmão, do material a ser pregado, o pastor precisa repetir várias vezes os mesmos gestos, né? Vai lá, bate um pedacinho, vai lá, bate outro pedacinho, vai lá, bate outro pedacinho. Por quê? A palavra diz, olha só como a palavra de Deus não fala, não é por força, não é por violência com a marreta, mas é pela minha palavra. E a palavra do Senhor é o que para nós? A fonte da sabedoria. Eu não posso bater com martelo no prego. Eu uso a chave de fenda. Então, este pastor aqui, ele usa a chave de fenda. Ele usa a chave de boca. Então, perceberam quantas ferramentas que um pastor usa? Quantas ferramentas que os irmãos vão precisar usar na sua vida, no seu ministério, para abençoar o ministério dos irmãos, né? Para abençoar o casal que o Senhor separou, o Senhor tirou. Irmãos, eu digo isso na minha igreja, em igrejas, no dia que eu recebi o meu chamado é universal. O chamado do pastor é universal.
para o Senhor nos levar para onde Ele quiser. Então foi o Senhor que escolheu trazer o pastor Eliezer para aqui. Então, se o Senhor escolheu, Deus erra? Erra, irmãos. Então, como é que o pastor está errado? Não pode estar errado, concordo? Então, se Deus escolheu, é para que Ele ame a igreja e para que a igreja ame o pastor. E que ambos possam viver essa expressão do Evangelho. Então, o martelo, o pastor foi chamado para usar o martelo para pregar o Evangelho. Foi a ordem deixada por Jesus para os seus discípulos, né? E para o pastor. É dever do pastor anunciar a palavra e ensinar todas as coisas. Mateus 28, 19. Então, chegamos à conclusão que grandes, pequenos em estatura, mas grandes em potencial, grandes homens em potencial, foram exemplos. Nós temos os apóstolos, nós temos John Wesley, nós temos Billy Graham, nós conhecemos muito o pastor Fanini, né? Quantas cruzadas, mas Deus não está preocupado com títulos, Deus está preocupado com aquele que faz o bom trabalho, né? Então, onde o pastor está, o seu assunto deve ser, ou sem dúvida é, as Escrituras, porque ele prega a palavra, e o versículo diz que ele tem que pregar a tempo e a fora de tempo, ou seja, com facilidade ou com dificuldade. Concluímos, irmãos, que Deus tem levantado o pastor Eliezer como um homem de Deus para realizar a sua obra aqui, hoje. Até quando? Não sabemos, pastor. Não sabemos. Mas até hoje aqui. Precisamos, igreja principalmente, pedir ao Senhor que dê a ferramenta certa para que igreja e pastor faça uma excelente obra. Que o Senhor permita, meu colega, que você tenha ferramentas. Ferramentas, irmãos, às vezes é muito caro. O valor de uma ferramenta é muito caro. Eu amo entrar em loja que tenha ferramenta. Ferramenta e bichos, animaizinho. Se for peixe, então, alguém aí cria peixe? Peixe. Eu amo. Porque eu vejo ferramenta de todos os jeitos, de todos os tamanhos. E às vezes, a gente até se engana. Até se engana. Eu ganhei no Dia dos Pais, a igreja, toda a igreja, dá dó da igreja, né? Porque o mundo tem tanto dinheiro e às vezes a gente na igreja quer fazer tantas coisas e não pode fazer. Teve um ano, lá em 1900, eu vou garoto, que a nossa igreja deu uma caixinha de chave de fendas. E estava escrito na caixinha assim, Tramontina. Eu ganhei, levei aquilo para casa. Fiquei anos com aquela caixinha, até que um belo dia, perdi uma chave de fenda. Eu perdi uma chave de fenda. A culpa vai para quem? Para os genros. Quem levou? Quem levou a chave de fenda? Aí eu estava com a caixa, eu falei, gente, minha chave de fenda veio lá da China. Tramontina. Não é Tramontina, pastor, é Tramontina. Aí cada parafuso, ela entortava. Não era autêntica, não era original. Então Deus quer que venhamos usar o quê? Ferramentas originais. Quais são elas? As espirituais. As ferramentas espirituais. Então uma ferramenta na mão de alguém que não sabe usar, não tem utilidade nenhuma, que não é o caso dos irmãos. Mas nas mãos de um bom profissional, pode fazer o quê? Grandes trabalhos. É o que nós estamos vendo. Os irmãos realizando. Cada vez que eu venho aqui, irmãos, eu vou para casa tão feliz. A minha esposa, ela é tão engraçada, irmãos. Ela é uma pessoa assim, ela é única, claro, né? Mas hoje ela falou assim, para mim sentadinha, sabe que eu gosto tanto dessa igreja. Eu até ficaria nessa igreja. Falei, você vai ficar sozinha, porque eu já estou indo embora, deixando Eliezer aí. Né? Olha, que igreja gostosinha. Ela fica encantada com os irmãos cantarem. Eu falei, espera, os nossos jovens também vão ficar velhos. Né? Então, irmãos, é isso que eu quero passar para os irmãos. O Senhor me trouxe aqui exatamente para isso. Eu sei que eu sou um pastor meio cômico, meio engraçado, mas faz parte, eu sou assim, nasci assim. Eu não sou um crente Gabriela, né? Mas
sei que eu vou morrer assim, ó. Sei que vou morrer assim, porque Deus me fez assim. Porque eu gosto de ser pastor. Eu estou me aposentando. Aí o pessoal tiveram assim a indecência de me perguntar essa semana assim: mas você gosta de ser pastor? Eu falei: gente, eu não sei se é outra coisa. Eu sou pastor desde que me entendo por gente. 50 anos, gente. 40 anos. Quantos anos vocês acham que eu tenho? 15, né? Conta, 40 com 15. Um menino. Mentindo no púlpito, pastor. 65. Então, a minha vida inteira eu fui pastor. Então a gente percebe isso daqui, o quanto é bom, irmãos, no momento desse, se congressar com um colega e ver: o Senhor te sustentou aqui por 8 anos. Eu sei que tiveram lutas. Aquele irmão ali quase que estragou tudo, porque ele chegou aqui e falou assim: eu já disse a Miguel, olha, o dia que você estiver lá na frente e ficar orando, dirigindo, fazendo ministração, falando só em problema, você não vai ministrar a segunda vez. Eu tenho uma irmã na minha igreja chamada Cláudia, que ela diz assim: irmãos, essa semana foi muito difícil, nós sabemos que é difícil, mas que Deus está no controle. Irmã, se você sabe que Deus está no controle, por que você está no chove e não molha? Por que você não mostra primeiro que Deus está no controle, para depois você chorar? Concorda comigo? Aí ele fala: pastor, você é muito doido. Eu falei: eu sei, não precisa sempre falar, isso eu já sabia. Mas Deus também sabia, porque Ele me chamou para quê? Ele me chamou. Foi Ele que me colocou aqui. Então, não sei se o pastor daqui é muito doido assim, né? Mas só sei que ele só será um instrumento legal, funcional, se estiver nas mãos de Deus. Agora, ele pode ter as melhores ferramentas. Se a igreja não colaborar, ele não consegue fazer nada. Não consegue, irmãos. Então, ferramenta precisa estar habilitada, ferramenta precisa ser para abençoar, mas nem toda ferramenta é fácil de se usar, concorda? Nem toda ferramenta. Então, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, se os irmãos quiserem, ainda faltaram 8 ferramentas. As ferramentas, elas nos foram dadas para facilitar. Irmãos, nós não estamos mais na idade da pedra, né? Davi, uma ferramenta de Davi tão espertinho. Você imagine Davi pegar um gigante com uma tiradeirazinha, ou com uma seta, ou com uma funda, como cada um conhece o nome, jogar aquela pedra e lá, pam, e derrubar o rei. Não foi a pedra, não foi a força de Davi, não foi a tiradeira de Davi, foi exatamente o quê? Deus agindo através de Davi. Então, não tenha medo, meu pequeno filho. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, igreja. A diversidade vem sempre. Une-se, ame e deixem ser amado. Pastor, que Deus o abençoe e que te dê ânimo em dobro. Que o casal possa cada dia se lançar. Tem horas que dá vontade mesmo, isso é natural. Eu estou um pouco cansado. Todo mundo se cansa. Por que o pastor não vai se cansar? Mas quando estiver bem cansadinho, faz exatamente o que o Salmo 23 nos diz o seguinte: o Senhor, juntos, o Senhor é o meu e a mim ou ao pastor? Nada falta é ao pastor, não é a mim, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele não permite que nada falte. Ele é um pastor que não tem falta de nada. Então Ele é capaz de nos conceder. Meus parabéns. Recebam um abração da Segunda Igreja Batista Pendotiba. Recebam um abração da minha turminha que está aqui. E que Deus possa, a cada dia, acrescentar anos, dias, meses e realização em fazer o ministério aqui. Que Deus abençoe o casal, que são muito queridos para nós, são muito especiais. Que Deus abençoe. Nós ainda temos 2 louvores. Já estamos terminando. Vou convidar o pastor Eliezer e a Cristina, para que estejam aqui na frente. Vou pedir a você, o Disseu, para que interceda ao Senhor pela vida
do casal. Chamei vocês dois, que o ministério não é só ele, o ministério é você também. Meu microfone está meio, parece que está dando um canecão. Tá bom. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui uma responsabilidade muito grande de estar orando ao Senhor nesse momento, pela vida do pastor, o seu ministério, a sua família, pessoa essa que eu aprendi a amar. Estou aqui há 2 anos e meio aproximado, né? E parece que eu conheço o pastor já por muitos anos, né? E me sinto muito bem sendo ovelha dele, fazendo parte da membresia desta igreja, de participar do Ministério de Louvor com os irmãos aqui. E que Deus venha estar cada dia mais, pastor, realizando na sua vida a vontade dele, e que nós possamos ser cada dia mais sua ovelha, né? E termos satisfação e o privilégio. O senhor fala tanto em privilégio, e eu passo isso também para muitas pessoas no meu serviço, onde eu estiver. Eu sempre falo, gente, privilégio é uma coisa que as pessoas não têm o tamanho da dimensão do que é isso, servir a Deus. É um privilégio estar aqui servindo ao Senhor, não é isso? Vamos falar com Deus? Grandioso Deus, nosso Pai está no céu, te louvamos, ó Pai, por tudo, e colocamos as nossas vidas, ó Pai, nas tuas mãos. E colocamos a vida deste casal, do pastor Eliezer, irmã Cristina, que dirige essa igreja, nas tuas mãos. Sabemos das dificuldades, sabemos das lutas, também sabemos das vitórias que tu tem concedido ao teu servo. Que tu venha cada dia mais dispensar a tua graça na vida desse casal, na vida desse teu servo que tu escolheste para dirigir este rebanho. Abençoe, Pai, a tua igreja, dá-nos a tua graça em nossas vidas. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Alô, eu peço à igreja que se coloque de pé. E Cristina, você pode sentar, que agora o pastor vai cantar. Não vai cantar, não? Vai. Depois desse louvor, vai dar a bênção apostólica, e a gente termina depois o outro louvor. Depois desse louvor, irmão Mazaniel, eu gostaria que o pastor Alex voltasse aqui para o púlpito e impetrasse a bênção apostólica, né? Amém. Pastor Alex, vem aqui para o púlpito para você impetrar a bênção apostólica, e logo depois da bênção apostólica eu vou indo lá com o pastor Alex, com a Cristina lá para a porta, e os irmãos vão estar sendo cumprimentados. E depois do segundo louvor. Depois do segundo louvor, Tá, não, no segundo louvor eu vou estar indo com ele para lá para a porta. Então, Vou estar louvando lá da porta. A bênção apostólica vai ser agora ou depois? Do primeiro louvor. Tá E depois nós estaremos Isso aí. na atividade lá atrás. Confraternizando lá atrás, alguma coisa, né, para poder degustar. Não, Eles vão para longe. Eles vão lá para longe. Quente. Eles vão para longe, tem que comer alguma coisa. Vamos louvar ao nosso Deus com... Eu me rendo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Onde vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Jamais me deixará.
Amantíssimo Deus e Pai Celestial, Pai de infinita bondade e de grandes misericórdias, te louvamos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de lhe prestar mais este culto. Queremos mais uma vez agradecer, porque o Senhor permitiu que os Teus servos estivessem na direção desta igreja por mais um ano, completando assim 8 anos de ministério local. Queremos te agradecer pela vida de cada um irmão, cada família aqui representada, cada ministério aqui representado. Que a tua graça, que a tua misericórdia seja com todos eles. Somos imensamente gratos pelos teus cuidados e pela tua misericórdia. E que a graça redentora de Cristo Jesus e o grande amor de Deus para com os seus filhos e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, aqui neste lugar e na face da terra. Amém. 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 Vamos continuar louvando ao nosso Deus com comunhão. Se você sentiu o desejo de abraçar o teu irmão, não fique. Abraça o teu irmão e deseja para ele uma boa semana, em nome de Jesus. Um bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão,
vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. E que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Nós vamos encerrar agora o culto pela internet. E a Cristina me falou que a Edi veio preparada para tirar uma foto da gente.